Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e são minerais, Marie. Minerais. Hoje vamos ver o que há no centro da Terra. Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne, não foi a primeira nem a última obra de ficção a especular o que se passa no subterrâneo. E não falo das milhares de pessoas que vivem em túneis esquecidos em cidades como Paris ou dos Morlocks. Falo de ir bem mais fundo. Isaac Newton já se perguntava o que havia dentro da Terra e achou um jeito indireto de medir isso usando a lei da gravitação universal de Newton. Como a força de atração depende diretamente da massa e gravidade, ele calculou a massa da Terra e descobriu que ela tinha uma densidade 2 vezes maior do que as rochas que encontramos na superfície. Ou seja, ela tem recheio e recheio denso. Mas fomos ter a primeira noção realista do que se passa dentro do planeta por causa de terremotos. Quando um terremoto acontece, o deslocamento do solo gera 2 tipos de onda. A primeira é uma onda para frente e para trás, chamada de onda P de primária. A segunda, que parece mais do que estamos acostumados, é uma onda para o lado, chamada de S de secundária. Das duas, a onda P é a mais rápida e viaja em qualquer meio, enquanto a onda S não consegue atravessar líquidos. Em 1909, o croata genial Borro viu os dados de alguns dos primeiros sismógrafos, um sistema de pesos e tinta que registra a vibração do solo, e percebeu variações nas ondas P e S que explicaram o planeta. A primeira coisa que ele notou foi que as ondas P viajavam mais rápido depois de uma certa profundidade, ou seja, passavam por algo mais denso. A camada de cima, mais leve, é o que chamamos de crosta e tem entre 15 e 70 km de profundidade nos continentes e chega a ser tão fina quanto 5 km no fundo dos oceanos. A camada de baixo, mais densa, é a camada do manto e é onde fica a rocha derretida que chamamos de magma ou lava quando sai da crosta. A maiores distâncias, Morro percebeu que as ondas P sumiam em uma região de sombra. Para isso acontecer, elas tinham que passar por uma região bem diferente no centro do planeta. E em um grande pedaço não se via nenhuma onda S, ou seja, o manto que forma 2.900 km de profundidade do meio da Terra é mais denso e tem um miolo líquido. Se fosse oco, nenhum tipo de onda poderia passar por lá. Esse núcleo que fica embaixo do manto é formado por uma camada externa de níquel e ferro líquido girando, que gera o nosso campo magnético, e tem um centro de ferro sólido, uma bola de ferro de 1.200 km de raio. Foi com esse ultrassom gerado por terremotos que Morro descobriu o que tem dentro da Terra. O calor de dentro do planeta vem da época em que ele foi formado por cometas colidindo e principalmente pelo decaimento de materiais radioativos como o urânio, que o manto tem de monte. Dá para se ter uma boa noção desse calor em locais onde o magma sobe até a crosta, como as águas quentes de Caldas Novas. E também quando cavamos. A cada quilômetro que descemos da crosta, a temperatura do solo aumenta de 10 a 25 graus Celsius. O que garante que, se tivermos dinossauros ou graboides no subterrâneo, eles estão bem cozidos. Esse calor e a pressão causada pelo solo tornam um verdadeiro inferno qualquer tentativa de descobrir em mais detalhes como é o manto. Mesmo explorações em camadas superiores como o pré-sal são absurdamente complicadas, e só são tentadas porque o petróleo compensa. Na bacia de Campos foram gastos mais de 240 milhões de dólares para perfurar o poço de Paraty. São 2 km de profundidade no mar para se chegar até o solo oceânico, mais 1 km de solo pós-sal, mais 2 km de sal, para então se chegar em um poço a mais de 7 km de profundidade. Os nomes correspondem a quando os solos foram formados. Há 150 milhões de anos, quando a América do Sul se separou da África, bactérias fotossintetizantes ocuparam o oceano bastante salino que estava se formando e se depositaram junto com o calcário que produzem no fundo do mar. Por cima dessas bactérias se depositou uma camada de sal que pressionou e cozinhou o material pré-sal até formar petróleo, que depois foi soterrado por mais solo, o pós-sal. Em 1961, os americanos criaram um projeto chamado Morro, que seria para a geologia o que a corrida espacial foi para a astronomia. Eles queriam usar um navio para servir de base para perfurar a parte mais fina da crosta, o solo oceânico a 4,5 km de profundidade do mar. 5 anos e gastos absurdos depois, e o Congresso cancelou o projeto porque só conseguiram perfurar 600 metros. Já os russos, que afinal são russos, foram muito mais além. No poço superfundo de Kola, perfuraram de 1970 a 1992 mais de 12 quilômetros, o ponto mais fundo da crosta da Terra que já atingimos. O que, como o SciShow comentou, não dá 0,2% da profundidade da Terra. Eles chegaram em rochas com mais de 2,7 bilhões de anos e temperaturas de mais de 180 graus Celsius que impediram a broca de continuar. E não, ninguém parou de perfurar porque ouviram gritos de lamento vindo lá do fundo.
São russos. Se ouvissem isso, iam achar que era culpa da vodka e continuar cavando. Eles não ligaram nem pra uma explosão gigante no céu. Se tem alguma coisa de oca na Terra, é a cabeça de quem propôs essa ideia. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo e assine o nosso canal para mais teimosia russa e até a próxima quinta. E aproveite este clima gostoso de futebol e dê um chute certeiro na Nerd Store para levar a sua camiseta Brasil tem que ter fezes! nerdstore.com.br. Por favor, críticas, comentários, sugestões aqui embaixo e nos nossos perfis no Twitter e no Facebook.